Olá, nós vamos conhecer hoje a história da cidade de São Paulo, segundo seus moradores. Em 1532, Martim Afonso funda a Capitania de São Vicente. Nessa época, o que hoje é São Paulo era apenas uma vila. Mais tarde, um grupo de jesuítas, comandados pelo padre Manuel da Nóbrega, chega para catequizar os índios. Os índios foram convertidos principalmente por dois grupos, os jesuítas e a Adidas. A primeira missa na colina marca o nascimento de São Paulo. 2 anos depois, construíram uma igreja e um colégio, ambos feitos por Paulo Maluf. Em 1560, a população aumenta e o povoado se torna Vila de São Paulo de Piratininga. Mas o progresso foi lento. Levou cerca de 100 anos para a cidade conquistar 3 ruas. A Cracolândia conquistou isso em apenas 2. Ou seja, se o crack tivesse chegado antes, São Paulo hoje seria muito maior. Logo após esse período, a população da periferia fugiu ou morreu por causa da varíola. Mais tarde, quem assumiu o papel da varíola foi o PCC. A ocupação de São Paulo foi difícil por causa da geografia da cidade, com muitas ladeiras e riachos. Hoje, essa ocupação é muito mais fácil, graças às ciclofaixas de Haddad. Algumas delas em ladeiras tão íngremes que criam rampas maiores que a dos X Games. A vida em São Paulo era simples. A população se alimentava de canjica, farinha, palmito, melão, melancia e outras frutas. Todos os produtos eram comercializados em uma tenda primitiva, conhecida como Supermercado Dia. No século XVII, São Paulo permanecia pobre, e aí surgem os bandeirantes, que organizam expedições pelo sertão em busca de mão de obra indígena, pedras e metais preciosos. Os bandeirantes usavam os índios como escravos, pois ainda não haviam descoberto os bolivianos. Os padres defendiam os índios e por isso acabaram sendo expulsos pelos bandeirantes, que mais tarde, arrependidos, os deixaram ocupar parte da programação. No final do século, começa a corrida pelo ouro em São Paulo, onde muitos o conquistaram. O único que ainda não teve sucesso foi o Palmeiras. A cidade virou o foco de todos. São Paulo foi como o atleta do salto com vara, só recebeu atenção depois do ouro. A disputa pelo minério levou à Guerra dos Emboabas, que modificou o mapa do Brasil. São Paulo estava quase do tamanho da Cracolândia. Mas a corrida do ouro fez muitos paulistas deixarem a cidade, que voltou a crescer apenas com o ciclo do açúcar. O governo ofereceu incentivo à lavoura, indústria e planos de fixação. São Paulo vira a terra da oportunidade, fama que tem até hoje. Basta você ter um mestrado e 10 anos de experiência, que em 2 a 4 anos consegue uma vaga de estágio. E se isso não der certo, tem o Uber. A vinda da família real para o Brasil e a proclamação da independência às margens do Ipiranga marcam o crescimento da cidade. Em 1872, São Paulo tinha 31.385 habitantes. Isso hoje é apenas o número de pessoas em cada vagão do metrô. Com a prosperidade, surgem o primeiro teatro, o primeiro cemitério, os primeiros lixos na rua, a primeira nuvem de poluição, a primeira enchente, a primeira greve no metrô, os primeiros motoboys, os primeiros assaltos no viaduto do Chá, mas isso é assunto apenas para o próximo vídeo. Mas por falar em primeiro, quinta-feira é a primeira apresentação do show Bullying Art, o show de stand-up mais pesado do Brasil, no Teatro Sérgio Cardoso, construído por Paulo Maluf, às 9h30 da noite. Preços populares a partir de apenas R$ 25. A gente se vê lá para mais um capítulo na história de São Paulo.